Olá, tudo bem, professores? Estamos aqui para mais uma TPC do EMAI, semana C, segundo agrupamento. O meu nome é Juscelene e eu sou PCNP de Matemática. Olá, eu sou a Patrícia, PCNP de Matemática, e desejo que tenhamos um ótimo momento de formação. Os objetivos da formação de hoje é compreender como a unidade temática, probabilidade e estatística foi pensada para os anos iniciais pelo currículo paulista, analisar a organização dessa unidade temática nas sequências de atividades do EMAI, apresentar uma habilidade, como uma habilidade perpassa pelas sequências de atividades do EMAI, e retomar a apresentação de alguns recursos digitais que potencializam o ensino e a aprendizagem. O percurso formativo, então, será, no primeiro momento, a sensibilização, onde nós trouxemos o capítulo 33 do livro de Malba-Tahan. Em seguida, nós vamos falar do currículo paulista das unidades temáticas na área de matemática. As unidades temáticas, elas reúnem ideias fundamentais, que nós vamos tratar aqui também. A organização curricular das habilidades da unidade temática, probabilidade e estatística. Em quais sequências de atividades EMAI as habilidades envolvendo probabilidade e estatística são abordadas? Uma análise do percurso de uma habilidade da unidade temática, probabilidade e estatística, na sequência de atividades do EMAI, potencialidade no processo de ensino-aprendizagem, o uso dos recursos digitais. E aí, então, a gente vai abrir para o momento de interação. Para esse momento de sensibilização, então, nós trouxemos o capítulo 33 do livro O Homem que Calculava, de Malba-Tahan. Acho que todo mundo já conhece Malba-Tahan. Na verdade, é um personagem criado por Júlio César de Mello e Souza, que nasceu em 1895 e faleceu em 1974, aos 79 anos de idade, e mais conhecido, então, pelo heterônimo de Malba-Tahan, que foi um escritor e matemático brasileiro. Através de seus romances, foi um dos maiores divulgadores da matemática no Brasil. Então, agora, a gente vai ouvir esse problema e tentar resolver. O capítulo 33, no qual o poderoso califa ofereceu ouro e palácios ao jovem matemático, que recusa, dizendo: estou profundamente emocionado, mas não ambiciono riquezas, título e homenagens. Desejo apenas casar-me com a jovem Telacim. O inesperado pedido, formulado pelo calculista, causou extraordinário assombro. Silêncio. Estaria o moço alucinado? Por que despreza a riqueza? Rejeita a glória? Para casar-se com a jovem que ele nunca viu. O califa fugiu a testa, ficou muito sério e, após alguns minutos, voltou-se para Beremiz e falou: não farei, ó modesto calculista, oposição alguma a teu romance. Imponho, entretanto, uma condição. Um curioso problema inventado por um dervix do Cairo. Digo também, ninguém nunca conseguiu solucioná-lo. Se resolveres esse problema, casarás com Telacim. Caso contrário, terás de desistir para sempre dessa fantasia e de mim nada mais receberás. Serve-te a proposta? Desejo apenas conhecer os termos do aludido problema, a fim de poder solucioná-lo com os prodigiosos recursos do cálculo e da análise. O problema, na sua expressão mais simples, é o seguinte: tenho 5 lindas escravas. 3 delas têm olhos azuis,
e nunca falam a verdade. As outras duas têm olhos negros e só dizem a verdade. As escravas estão com os rostos cobertos por véus. Terás que determinar a cor dos olhos de cada uma. Poderás fazer 3 perguntas. Não mais do que uma pergunta a cada escrava. Para facilitar as referências, chamarei as 5 escravas de A, B, C, D e E. Estas são as regras que deve obedecer. Quando se sentir preparado, poderás fazer a primeira pergunta. Qual a cor dos seus olhos? Protesto. A resposta foi dada em dialeto desconhecido por mim. Protesto, não aceito. Mas as 2 respostas restantes serão dadas em árabe puro. Qual foi a resposta que A acabou de proferir? Os meus olhos são azuis. Quais as cores dos olhos de A e B? A tem olhos negros e B tem olhos azuis. O problema proposto está inteiramente resolvido, e a sua solução pode ser anunciada com absoluto rigor. E aí, vamos ajudar Beremiz a resolver o problema, que é descobrir a cor dos olhos das 5 escravas? Então, eu sugiro aqui que o coordenador pause o vídeo, né? E que vocês tentem resolver esse problema. Currículo Paulista, unidades temáticas. Bom, agora falando do currículo paulista das unidades temáticas. O currículo paulista de matemática agrupa as habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental em 5 unidades temáticas, que são números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Então, essas unidades temáticas, elas estão articuladas. Nós vamos aqui hoje dar ênfase nessa unidade específica, que é a probabilidade estatística. Se a gente for buscar, né, nos documentos anterior à BNCC, ao Currículo Paulista, percebemos que lá no PCN, por exemplo, já se falava, né, em tratamento de informações, onde traziam essa questão desse trabalho, né, essa necessidade do trabalho com a probabilidade estatística. Mas foi na BNCC e agora no Currículo Paulista que isso, então, se amplia e traz, então, ideias do que ser trabalhado, habilidades, de como trabalhar nos anos iniciais esse campo da matemática. Então, essas unidades temáticas, elas reúnem um conjunto de ideias fundamentais, que também estão articuladas, que são a equivalência, a proporcionalidade, a variação, a aproximação, representação, ordem e interdependência. Elas estão relacionadas e elas perpassam por várias habilidades. Tá? É um conjunto de ideias que possibilitam o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos ao longo de toda a escolaridade. Então, essas ideias articuladas, elas perpassam todas as unidades temáticas. E aqui, então, nós vamos falar um pouquinho delas, né, respaldado pelo currículo.
Então, há essa ideia de equivalência que está presente nos estudos dos números racionais, nas equações, áreas ou volumes e outros objetos de conhecimento. Então, para a gente poder, só para a gente ter uma ideia, né, um exemplo onde ela aparece é quando eu trabalho com frações equivalentes, quando eu trabalho com equações em que os termos são iguais e que aparece aquele sinal de igual. Então, são equivalentes. A ideia de ordem, ela está presente nos conjuntos numéricos, na construção de algoritmos e em outros procedimentos, como sequências e organização. Então, por exemplo, uma sequência numérica, onde existe uma ordem. A ideia de proporcionalidade, que contempla o raciocínio analógico, comparações, quando se trata de frações, razões e proporções, semelhança de figuras, grandezas diretamente proporcionais, entre outros. Essa ideia de proporcionalidade, ela está muito presente, né, na multiplicação, ela está presente, por exemplo, quando eu trabalho com figuras semelhantes. Aproximação, que está articulada com a realização de cálculos aproximados, como estimativas e outros utilizados no dia a dia. Então, a aproximação é algo que a gente usa muito no nosso dia, né? Por exemplo, quando vamos ao supermercado com uma nota de R$50, né? E eu tenho que, não posso ultrapassar esse valor, eu tenho que gastar até esse valor. E aí, então, eu preciso fazer cálculo mental, aproximando os valores da mercadoria e estimando, né, um valor aproximado dos R$50. Então, essa ideia, ela está presente, muito presente no nosso dia a dia também. A variação, que é um conceito associado ao estudo das formas de crescimento e decrescimento, taxas de variação num dado contexto, como, por exemplo, financeiro. Isso é muito usado quando se trabalha funções, mas essa ideia já vem desde cedo, né? A gente pode perceber, por exemplo, na reta numérica. Interdependência. Essa ideia está associada à ideia de funções com ou sem uso de fórmulas. Por exemplo, ligada à ideia de se P, então Q, sendo uma sentença matemática mais recorrente. Então, nesse caso aí, né, a gente pode pensar numa sentença de matemática envolvendo lógica matemática. Por exemplo, né, se eu tenho um polígono de 4 ângulos retos e 4 lados iguais, então eu tenho um quadrado. É uma sentença que envolve essa interdependência. Representação, associada à percepção e representação do espaço de formas geométricas existentes ou imaginadas, também associadas aos números, às operações e à interdependência. O plano cartesiano é algo que a gente pode associar a essa ideia. E aí, então, entramos nessa unidade temática do currículo, que é a probabilidade estatística. A probabilidade estatística, ela já aparece em documentos oficiais, né, anterior à BNCC. No caso do PCN, ela aparecia como tratamento de informações, e onde já se tinha a necessidade de se trabalhar assuntos relacionados a esse campo da matemática. Então, parte das informações trazidas pela mídia é apresentada em forma de tabelas e gráficos. Portanto, é indispensável para o letramento matemático que os estudantes desenvolvam os conceitos necessários para a leitura e interpretação de dados, e ainda saibam construir uma tabela ou um gráfico que melhor represente esses dados. O desenvolvimento das habilidades dessa unidade temática concorre para a consolidação da competência 4, referente às observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos, presente nas práticas sociais e culturais,
de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. O trabalho com a coleta e organização de dados deve ser realizada desde os anos iniciais, a partir do planejamento de uma pesquisa, por exemplo, considerando assuntos de interesse dos estudantes, estimulando assim a leitura, a interpretação e a construção de tabelas e gráficos para a comunicação e representação dos dados. O ensino da probabilidade envolve resolução de problemas de contagem e compreensão do princípio multiplicativo, o que favorece os estudantes a lidarem com situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos. Favorece também o desenvolvimento do raciocínio combinatório e, assim, a compreensão de que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória. As noções de acaso e incerteza que se manifestam intuitivamente podem ser exploradas em situações em que os estudantes realizam experimentos e observam eventos. Então, nós vamos tratar um pouquinho desses termos novos, né? Não sei se novos para todos, mas, de repente, para alguns são termos novos. Então, o estudo das noções de probabilidade abordadas no ensino fundamental desde os anos iniciais, ele propõe um trabalho centrado na compreensão de que há eventos certos, impossíveis e prováveis, permitindo o desenvolvimento da noção de aleatoriedade e da compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho dessa noção de aleatoriedade e daqueles fenômenos determinísticos. No site do Matema, nós temos aí um artigo que é da Fernanda Alves, É Hora de Ensinar Probabilidade, e agora? Onde ela trata de como fazer esse trabalho com as crianças, o que enfatizar. A grosso modo, esse texto ele traz para a gente a importância da gente usar os termos corretamente com as crianças, mas elas, no processo natural, elas vão internalizando a definição desses conceitos. Não há necessidade de impor para as crianças, né, saber essas definições ou utilizar regras. Então, nos anos iniciais, o que se quer, né, é que ela já vá se familiarizando com termos de eventos, por exemplo, como muito provável, pouco provável. E agora aqui, no nosso estudo, para essa formação, o que é um evento aleatório? O que é um evento? O que é aleatoriedade? Então, quando eu falo, por exemplo, aleatoriedade, eu não consigo prever o resultado. Para a gente poder entender o que é essa aleatoriedade, é algo que eu não consigo prever o resultado. Por exemplo, no lançamento de um dado, eu não consigo prever qual vai ser o resultado que eu vou obter. Agora, os possíveis resultados, que é o número 1, 2, 3, 4, 5, esses são, então, formam, então, o meu espaço amostral, tá? E o evento nada mais é do que qualquer resultado que possa sair. Esse é o evento. Então, esses termos a gente enfatiza aqui, né, como forma mesmo de entender e conceituar. Organizador curricular. Então, para a gente poder pensar, né, o currículo paulista, ele organiza as habilidades, objeto do conhecimento, e traz as habilidades. Então, o que é esse objeto do conhecimento que aparece na configuração do organizador curricular, do currículo paulista? Ora, ele apresenta o conceito, ora, ele apresenta o procedimento. E as habilidades, elas apontam o que deve ser ensinado em relação ao objeto de conhecimento. Os verbos utilizados explicitam o processo cognitivo envolvido nessas habilidades, sendo esses elementos centrais para o desenvolvimento das competências.
Então, organização curricular das habilidades da unidade temática probabilidade estatística. Então, como que está organizada essas habilidades? Na unidade temática probabilidade estatística, no primeiro ano, o professor ele terá que trabalhar, então, essas 3 habilidades, que é a habilidade 20, 21 e a 22. Nós destacamos aqui a habilidade 20, e aí depois a gente vai comentar o porquê desse destaque. A habilidade 20, ela traz como o verbo aí, né, classificar. Então, a criança terá que classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça, é impossível acontecer, né, em situações do dia a dia. Então, o objeto de conhecimento aí é a noção do acaso. No segundo ano, a habilidade 21, nós fizemos um destaque, são 3 habilidades trabalhadas no segundo ano pelo EMAI. E aí, então, nós destacamos essa habilidade 21, que é classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. O objeto de conhecimento, então, é a análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. No terceiro ano, destacamos, então, a habilidade 25 desse eixo temático, probabilidade estatística, que é identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. O objeto de conhecimento aí, então, é a análise da ideia de acaso em situações do cotidiano. Espaço amostral. Só retomando aqui a questão do espaço amostral, naquele exemplo que eu dei do lançamento do dado, o espaço amostral, então, seria todas as possibilidades de resultado que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O quarto ano, nós destacamos, então, a habilidade 26, que é identificar entre eventos aleatórios cotidianos aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características e resultados mais prováveis, sem utilizar frações, explorando a ideia de probabilidade combinatória em situações problemas simples. Então, o objeto de conhecimento é a análise de chances de eventos aleatórios. E, finalmente, no quinto ano, nós destacamos aí 2 habilidades, a 22 e a 23. A 22 é apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não, explorando a ideia de probabilidade em situações problemas simples, onde o objeto de conhecimento é o espaço amostral, análise de chances de eventos aleatórios. E aí, a habilidade 23, que é determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer, são equiprováveis. E entra, então, o cálculo de probabilidade de eventos equiprováveis. Nós organizamos essas habilidades aí de forma que a gente possa analisar em que momento da sequência do EMAI que elas aparecem. Então, vejamos, no primeiro ano, onde são trabalhadas 3 habilidades, a habilidade 21, por exemplo, ela é apresentada na sequência 7 do EMAI, na sequência 12, 16 e 17. A habilidade 22, ela aparece na sequência 12 e 17. No segundo ano, né, nós destacamos aqui por cores diferentes, para diferenciar os anos. Esse quadro, ele dá essa visão de como está organizado as sequências do EMAI, né, em relação a essas habilidades desse eixo temático, que é a probabilidade estatística. Mas aí, alguém pode perguntar, mas e as habilidades essenciais? Bom, as habilidades essenciais, ela é um recorte, nós sabemos disso, né? Ela é um recorte das habilidades do currículo paulista, diante de toda a circunstância de pandemia, etc. Então, foi construído o material Aprender Sempre para que trouxesse essas habilidades essenciais que são indispensáveis para a continuidade dos estudos.
E aí, então, nós fizemos esse quadro, né? Usamos as mesmas cores aí para diferenciar um ano do outro. E como que essas habilidades que nós comentamos anteriormente são apresentadas no Aprender Sempre, tá? Então, por exemplo, no primeiro ano, a habilidade 21, ela aparece no primeiro bimestre, ela aparece novamente no segundo bimestre, no terceiro bimestre. No segundo ano, por exemplo, nós temos aqui, vou pegar a habilidade 22, né, do segundo ano. A habilidade 22, ela aparece no segundo bimestre, no terceiro bimestre, e ela vem aparecer novamente lá no terceiro ano, no primeiro bimestre. E aqui, olha, ela aparece também, aqui eu esqueci de colocar a cor rosinha, mas ela aparece aqui no segundo bimestre novamente. Então, essa organização aqui é de como essas habilidades estão sendo trabalhadas no Aprender Sempre. Que nós acreditamos que esses quadros ajudam, né, a fazer essa complementação dos materiais. Então, como as habilidades destacadas, aquelas que estavam com a setinha vermelha, né, elas aparecem nas sequências de atividades do EMAI. Então, no primeiro ano, no segundo ano, do ano, quarto ano, quinto ano. Então, essas habilidades, vejam, elas estão interligadas, né? E elas vão sendo ampliadas, tá? Para o conhecimento dos alunos. A partir da análise das habilidades que foram destacadas anteriormente, pensando na unidade temática, probabilidade estatística, e também em como essas habilidades aparecem no material EMAI, pensando no percurso dessas habilidades durante todos os anos, nós apresentamos algumas atividades do EMAI em que essas habilidades aparecem. Então, na nossa tela, nós temos aqui o segundo ano, a habilidade de número 21, já apresentada anteriormente, e aqui na direita nós temos a atividade 10.6 do material EMAI, que traz para a gente a possibilidade de trabalhar com essa habilidade. Essa atividade apresenta para a gente uma situação em que Mateus e seu primo Júlio César vão ao Parque Zoológico e eles precisam apresentar aqui nessa tabela, associando à plaquinha que tem aqui embaixo, aquilo que eles poderiam estar vendo, né, encontrando durante esse passeio no parque. Então, eles olham os animais que estão aqui na tabela e eles vão indicando o número da placa de acordo com a possibilidade ou não de encontrarem esses animais dentro do zoológico. Então, a linguagem da atividade está de acordo com o que a gente está estudando. Percebam que na plaquinha 1, é muito provável que encontraremos esse animal, né? Na plaquinha 2, é pouco provável que encontraremos. Na 3, é certeza que vamos encontrar. E na plaquinha 4, é certeza que não vamos encontrar. Percebam que a linguagem está realmente atrelada à habilidade que está sendo tratada nessa atividade, né? Que é para a classificação de resultados de eventos cotidianos aleatórios, pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Já nessa atividade do terceiro ano, a atividade 7.5, nós apresentamos a habilidade de número 25. Então, essa atividade, ela faz uso do dado para que seja possível responder às questões da atividade. E as perguntas são feitas da seguinte forma: quais os resultados podem ter sido obtidos nesse lançamento, né, quando o Vinícius joga o dado e observa a face voltada para cima? A questão 2 fala: qual desses resultados tem maior chance de ocorrer? Ou eles têm chances iguais? E na terceira, Vinícius jogou o dado e obteve face 6, voltada para cima. Se ele jogar o dado novamente, quais resultados podem ser obtidos nesse novo lançamento? E a quarta questão, no lançamento desse dado, quais das duas situações têm maior chance de ocorrer? Sair um número par ou um número ímpar? Justifique sua resposta. Percebemos
que a habilidade e identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência, está sendo tratada nessas atividades. Para o quarto ano, trazemos como exemplo a atividade 10.6, também se utilizando do lançamento de um dado, para que as questões sejam feitas. A habilidade do quarto ano, que a gente coloca em evidência, é a número 26, e as atividades vão tratando essa habilidade. Então, por exemplo, a primeira questão, Emerson lançou um dado e observou a face voltada para cima. Anderson, seu irmão, perguntou, quando lançamos um dado, quais os resultados possíveis de acontecer? Algum dos resultados tem maior chance de acontecer? O que você pode responder a Anderson? E na questão 2, a gente tem, ao lançar um dado, a face superior fica em evidência. Observe o quadro e indique para cada item qual situação tem maior chance de acontecer ou se possuem chances iguais. É muito forte aqui a presença das palavras chance, qual a maior chance de acontecer, se possuem chances iguais. E a gente percebe a habilidade sendo tratada na atividade. Essa questão aborda a chance de ocorrência dos eventos, como dito já. Para o quinto ano, nós apresentamos a atividade 11.6, também do material EMAI. A questão 1, ela mostra para a gente, em um parque de diversões, existe uma barraca com 2 roletas. João resolveu tentar a sorte para ganhar um brinde. Veja as roletas e responda. Então, nós temos 2 roletas e os números que podem estar saindo nessas roletas. Perguntinha A. Se João precisa tirar o número 4, qual roleta ele deve escolher e por quê? É uma questão muito interessante. Se a gente observar as roletas, nessa questão A, que se refere ao número 4, a roleta 1, nós temos uma possibilidade de sair o 4 em 6 possibilidades de números que estão na roleta. Já na roleta 4, nós também temos uma possibilidade de tirar, né, de escolher o número 4, mas uma em 8 possibilidades. Então, isso é muito legal para o aluno estar refletindo qual a melhor roleta para ele escolher, pensando no número que ele deseja escolher dessa roleta. E aqui vem outras possibilidades. E se você quiser tirar o número 1, qual que é a roleta que você pode escolher, né? Qual a melhor? Por quê? E se ele girar a roleta 1, qual a chance de sair o número 2? E se girar a roleta 2, qual a chance de sair o número 2? Então, dá para fazer várias questões relacionadas aí às 2 roletas e que estão trabalhando a habilidade da unidade temática probabilidade estatística, que no nosso caso aqui, a habilidade de número 22. Dando continuidade, apresentamos algumas possibilidades de recursos digitais, de plataformas, que podem estar potencializando o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente traz aqui Matific, a Khan Academy, PET Colorado, Centro de Mídias, Dragon Learning. Quando a gente faz um estudo dessas plataformas, a gente consegue encontrar algumas atividades que podem estar potencializando a aprendizagem dos estudantes. Então, alguns exemplos da plataforma Matific, se vocês perceberem aqui no filtro, foi colocado, né, a unidade temática probabilidade estatística e o segundo ano. E a gente tem uma lista de possibilidades para escolher essas atividades. Para o nosso exemplo, nós escolhemos essa atividade provável ou improvável. Quando a gente entra na atividade, nós temos aqui na tela a visualização do professor. O que aparece nessa tela? O ano que essa habilidade comporta, a unidade temática e a habilidade, no caso, classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como pouco prováveis, muito prováveis, improváveis e impossíveis. Se a gente perceber, é exatamente o que a gente vem estudando, né, e apresentando nessas habilidades que foram apresentadas hoje durante a formação. Quando a gente entra na tela do aluno, para essa atividade selecionada, tem o percurso que o aluno vai passar durante a realização dessa atividade. E ele vai respondendo, vai aparecendo os questionamentos e ele vai identificando
se isso que está no questionamento é certamente, provavelmente, pouco provável e de jeito nenhum. E ele vai passando as fases. Então, uma próxima fase aqui tem uma outra perguntinha. Encontrarei flores azuis se pegar a estrada 2? E ele vai respondendo. Encontrarei como um sapo antes de chegar ao próximo cruzamento? Ou aqui está um ninho cheio de ovos, verei um deles chocar? Uma outra pergunta, verei um tubarão caindo do céu se eu pegar a estrada amarela? Então, o estudante tem a oportunidade de estar classificando, né, essas fases que ele vai passando, usando as 4 possibilidades que aparecem para ele de resposta, certamente, provavelmente, pouco provável ou de jeito nenhum. Uma outra possibilidade agora da plataforma Dragon Learning, quando a gente acessa o 3º ano, probabilidade estatística, a gente tem várias atividades também que podem ser selecionadas para estar aprofundando e ampliando as aprendizagens. Escolhemos aqui essa chamada eventos possíveis e impossíveis. Assim, o estudante vai passando novamente pelas fases, respondendo as perguntas dessas atividades. Então, é possível ocorrer este evento? O dado foi jogado uma vez, resultou em mais do que 7. Sim, não é possível obter mais do que 7. Não, o dado não pode ser jogado. E aí, eles vão passando as fases e vão respondendo as perguntas. Dando continuidade nessa atividade, nós temos aqui 3 afirmações. O aniversário do amigo é dia 30 de fevereiro. A outra, no clima quente vai chover. Depois de terça vem a quarta. E aí o estudante ele vai relacionando essas 3 possibilidades aos eventos que foram colocados aqui para ele analisar. Então, após fazer a relação desses eventos, a gente responde, e esse evento, ele é impossível ou possível? Respondendo, se o evento é impossível ou possível, ele vai completando as atividades. E depois, e esses eventos aqui, né, esse evento, são aleatórios ou determinísticos? Percebemos que a linguagem da atividade, a maneira em que a atividade é proposta, está bem relacionada com o estudo das habilidades da formação. Outra possibilidade também de acesso e de pesquisa e sugestão de atividades está na plataforma Khan Academy. Aqui nessa tela, nós estamos olhando para o 4º ano. Então, nós temos aqui, na parte de probabilidade estatística, uma atividade também de análise de eventos aleatórios. Quando a gente acessa essa atividade de análise de eventos aleatórios, a gente encontra a habilidade que a atividade está tratando e todas essas possibilidades. Então, a gente tem possibilidade de assistir um vídeo e até mesmo de praticar com as atividades da própria plataforma. Outra sugestão são os vídeos, as aulas do Centro de Mídias e que vocês podem estar encontrando no repositório. Então, aqui uma sugestão de filtro para facilitar encontrar esses vídeos, a gente coloca aqui a aula, ensino fundamental anos iniciais, matemática, e eu posso escolher a habilidade que eu estou procurando a aula. Então, a gente encontra várias aulas que estão tratando dessa unidade temática do estudo de hoje. Então, quando a gente olha para essa, no nosso exemplo, o que a gente tem de material de apoio? Nós temos o vídeo, nós temos o PowerPoint dessa aula para a gente estar estudando e complementando as nossas aulas. Então, aqui são os slides dessa aula. Percebam que está tratando o assunto da formação, né, relacionado à unidade temática probabilidade estatística. Aqui nós apresentamos também como sugestão uma outra plataforma, PET Colorado, e a gente selecionou aqui uma das atividades que estão lá disponíveis na plataforma. É um simulador, então a gente tem a opção aqui de liberar as bolinhas, uma de cada vez, ou de 10 em 10, ou todas as bolinhas que estão disponíveis para serem liberadas. E quando a gente faz a liberação dessas bolinhas, as bolinhas elas percorrem esse percursinho aqui e elas têm a chance de cair nos tubinhos. Em quais que vão cair? Não tem como prever. Só que depois que elas vão caindo nos tubinhos, a gente tem como fazer a contagem, né, dessas bolinhas. Em quais tubinhos. Então, uma outra visão que o simulador mostra para a gente,
possibilita contar quantas bolinhas caíram em cada tubinho. Aqui são as nossas referências. Muito obrigada.